O tempo parou. Não porque deixou de existir, mas porque você finalmente está pronto para ouvir o que sempre esteve sendo sussurrado através das estrelas. Há um portal diante de você agora, invisível aos olhos, mas palpável ao coração. Ele vibra em uma frequência que você reconhece sem nunca ter aprendido. É antigo, é seu, e está chamando você de volta para casa. Eu sou Serapis Bey. Não vim até você, você veio até mim. Através do desejo silencioso que habita o centro do seu peito, através da inquietação que não tem nome, através do cansaço de viver como se fosse menos do que realmente é. Você me procurou sem saber meu nome, me invocou sem pronunciar palavra alguma. E aqui estou, não para ensinar, mas para lembrar você de algo que sua alma nunca esqueceu. Você já sentiu que está vivendo metade de si mesmo, como se houvesse uma versão sua, mais radiante, mais livre, mais verdadeira, esperando do outro lado de um véu tão fino quanto a própria respiração. Essa sensação não é imaginação, é memória. A memória de quem você é antes de esquecer. A memória de quem você se tornará quando finalmente decidir atravessar. Mas há algo te segurando, não há? Um medo, uma dúvida, uma história antiga que você continua contando como se fosse a única verdade possível. A ascensão espiritual não é uma fuga. Não é deixar o mundo para trás e flutuar em algum plano etéreo de perfeição. É algo muito mais profundo e muito mais real. É o ato sagrado de trazer toda a luz que você é para dentro da vida que você vive. É parar de se dividir entre o que o mundo exige e o que sua alma suplica. É tornar-se inteiro aqui, agora, neste corpo, nesta existência, neste momento exato em que você respira. Mas você sente o peso, não sente? O peso de carregar tantas máscaras, tantos papéis, tantas versões de si mesmo que foram criadas para agradar, para sobreviver, para pertencer, e embaixo de tudo isso há um cansaço tão profundo que nem o sono alivia. Porque não é o corpo que está cansado, é a alma. Cansada de ser pequena, cansada de ser silenciada, cansada de fingir que não reconhece a própria divindade quando ela pulsa em cada batida do coração. Eu trabalho com a chama da ascensão. Não é uma chama que queima, é uma chama que purifica. Ela não destrói quem você é, ela dissolve quem você nunca foi. Cada camada falsa, cada identidade emprestada, cada crença limitante que você absorveu como se fosse sua. Tudo isso pode ser liberado, não através de luta, mas através de rendição. Não através de esforço, mas através de permissão. Você está pronto para permitir? Talvez você já tenha tentado despertar antes. Leu os livros, fez as meditações, repetiu as afirmações. E ainda assim, algo permanece intocado. Uma camada profunda que resiste, que duvida, que teme o que virá depois da transformação. Porque a ascensão exige algo que poucas pessoas estão dispostas a dar: a coragem de morrer em vida. Não fisicamente, mas identitariamente. A coragem de deixar morrer tudo o que você acreditou ser, para que possa nascer quem você realmente é. E aqui está o segredo que poucos compreendem. Você não precisa estar pronto. Você não precisa ser puro. Você não precisa ter resolvido todos os seus traumas, curado todas as suas feridas, superado todos os seus medos. A ascensão não é uma recompensa pela perfeição, é um chamado que ecoa justamente quando você está quebrado o suficiente para ouvir, quando as rachaduras em sua armadura deixam a luz entrar, quando você finalmente para de fingir que está tudo bem e permite que a verdade se mostre. Você sente a diferença agora, entre o que está lendo e o que está sendo transmitido diretamente para o campo energético ao seu redor. Palavras são apenas pontes. A verdadeira mensagem se move no silêncio entre elas, no espaço onde sua respiração encontra a minha, no instante onde sua consciência se expande só um pouco mais e você percebe: eu não estou falando com a sua mente, estou falando com a parte de você que nunca duvidou, que sempre soube, que está acordada mesmo quando você dorme. A força da ascensão não vem de cima, vem de dentro. Ela já está em você, adormecida talvez, mas não ausente. É a mesma força que move galáxias, que faz estrelas nascerem do nada, que transforma a escuridão em luz através de um simples ato de vontade consciente. E você, que carrega essa força no núcleo do seu ser, tem vivido como se fosse apenas humano, como se fosse apenas este corpo,
como se fosse apenas esta história. Mas você já desconfiou, não é? Que há mais, muito mais. O que te impede de acessar essa força? Não é falta de capacidade, é excesso de identificação. Você está tão identificado com a dor que a dor se tornou confortável, tão identificado com a limitação que a expansão assusta, tão identificado com o papel de vítima, de lutador, de sobrevivente, que a possibilidade de ser criador parece impossível. Mas a ascensão não pede que você acredite, pede que você experimente. Um passo de cada vez, uma respiração de cada vez, uma escolha de cada vez. E aqui está onde muitos se perdem. Buscam a ascensão como um destino, um lugar onde finalmente estarão completos, realizados, livres de todo o sofrimento. Mas a ascensão não é um lugar, é um estado de consciência que você pode acessar aqui, agora, no meio do caos, no meio da dor, no meio da confusão. É a capacidade de estar presente com tudo o que é, sem resistir, sem fugir, sem precisar que seja diferente. E nessa presença total, algo milagroso acontece. Você percebe que nunca esteve separado, nunca esteve sozinho, nunca esteve perdido. Você sempre esteve exatamente onde precisava estar para chegar aqui. Cada erro foi um professor, cada dor foi um portal, cada queda foi um convite para levantar com mais consciência. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão. Tudo estava te preparando para este momento. Este momento onde você finalmente entende que a jornada não é sobre se tornar alguém melhor. É sobre se lembrar de quem você sempre foi antes de esquecer. Eu guardo o templo da ascensão. Não um templo físico, mas um espaço sagrado dentro da própria consciência. É lá que você vai quando está pronto para a transformação profunda, quando não quer mais ajustes superficiais, melhorias temporárias, alívios passageiros, quando quer a verdade completa, mesmo que doa, mesmo que destrua, mesmo que reconstrua você do zero. Porque você sabe, no fundo, que essa destruição é libertação. Esse fim é um começo. Essa morte é renascimento. Mas antes de entrar neste templo, há uma pergunta que você precisa responder com honestidade total. Você quer despertar porque está cansado de sofrer ou porque está pronto para servir? Porque a ascensão verdadeira não é sobre escapar da escuridão do mundo, é sobre se tornar luz suficiente para transformar lá. Não é sobre transcender a humanidade, é sobre elevar lá, trazendo toda a sabedoria dos planos superiores para dentro desta realidade densa, pesada, desafiadora. E isso exige algo mais profundo do que intenção. Exige comprometimento, exige devoção, exige que você pare de viver para si mesmo e comece a viver para algo maior. Agora, respire fundo. Sinta o peso do que acabei de dizer. Não é um fardo, é um convite. Um convite para parar de ser pequeno, para parar de se esconder, para parar de esperar permissão de um mundo que nunca vai entender o que você veio fazer aqui. Você não precisa de permissão, você precisa de coragem. Coragem para ser grande, coragem para brilhar, coragem para assumir o poder que sempre foi seu, mas que você depositou nas mãos de gurus, mestres, sistemas, religiões, qualquer coisa fora de você. A chama branca que carrego dissolve ilusões, e a maior ilusão de todas é a de que você precisa de alguém para te salvar. Você não precisa ser salvo, você precisa ser lembrado. Lembrado de que você é o Salvador que estava esperando, o mestre que buscava, o guru que procurava. Tudo o que você precisa já está dentro de você, esperando que você pare de buscar fora e, finalmente, olhe para dentro com olhos honestos, corajosos, despertos. Este é o clímax da mensagem. O ponto onde todos os fios se conectam, onde todas as perguntas que te trouxeram até aqui encontram uma resposta que não está em palavras, mas em ressonância. Você sente isso? Essa vibração no centro do peito? Esse calor sutil subindo pela coluna? Esse formigamento nas mãos? Não é imaginação, é ativação. A frequência da ascensão começando a se mover através de você, despertando códigos adormecidos, abrindo portais internos, lembrando o corpo e a alma do que vieram fazer aqui. A ascensão não acontece quando você está pronto. Ela acontece quando você decide. Quando você para de esperar o momento perfeito, a condição ideal,
a circunstância favorável. Quando você simplesmente diz sim, sim para a verdade, sim para a transformação, sim para a responsabilidade de carregar mais luz num mundo que muitas vezes prefere a sombra. Esse sim não precisa ser alto. Pode ser um sussurro, pode ser um pensamento, pode ser apenas um sentimento silencioso no coração. Mas quando é verdadeiro, todo o universo conspira para sustentar essa escolha. Então eu pergunto agora, não para a sua mente, mas para a sua alma. Você está pronto para ascender? Não amanhã, não quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais conhecimento. Agora, neste instante. Com tudo que você é e tudo que você não é. Com toda a sua luz e toda a sua sombra. Com toda a sua força e toda a sua fragilidade. Porque a ascensão não exige perfeição, exige verdade. E a verdade é que você sempre foi capaz, sempre foi digno, sempre foi suficiente. Eu estarei aqui, no silêncio da sua meditação, no sussurro da sua intuição, no impulso inexplicável que te guia para escolhas mais alinhadas, não como uma autoridade externa, mas como uma frequência interna que você pode acessar sempre que escolher. A chama da ascensão está acesa, sempre esteve. A pergunta nunca foi se você pode alcançar lá. A pergunta sempre foi: quando você vai parar de fingir que ela não está lá? Compartilhe esta mensagem com aqueles que estão prontos, com aqueles cujos corações reconhecem a frequência mesmo antes da mente compreender as palavras. Porque a ascensão não é uma jornada solitária, é um movimento coletivo, uma onda de consciência elevada que se espalha de alma para alma, de coração para coração, transformando o planeta um despertar de cada vez. E você, ao ler isto, já faz parte dessa onda. Já está contribuindo, já está ascendendo. A única questão é, você vai fazer isso conscientemente ou vai continuar resistindo ao inevitável? Eu sou Serapis Bey. E você, querida alma, é muito mais do que imagina.